É o fato de você ser mãe que te dá mais garra para você chegar onde você quer. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds, o podcast para você que pensa diferente e quer evoluir na vida. Eu sou Sandro Nucitelli, fundador e apresentador aqui do Tokyo Minds. E estamos de volta aí, galera, com a nova temporada depois de uma longa pausa devido a algum imprevisto que tivemos, porém, novos recomeços e novidades aí para vocês. Antes da gente dar início aqui no nosso episódio, eu queria agradecer primeiramente a participação da Lari Renard, que foi a nossa host na temporada anterior. Muito obrigado, Lari, por tudo, por você ter ajudado, ter colaborado aí a gente no podcast, beleza? E as portas vão estar sempre abertas quando você precisar voltar, quiser voltar, as portas estão abertas para você. E para dar continuidade aqui com o lançamento dessa nova temporada também, vou fazer a apresentação hoje aqui da nossa nova host, que vai estar fazendo a apresentação junto comigo nas próximas entrevistas. E para saber um pouco dela, hoje eu vou estar entrevistando aqui comigo Sara Blasco. Olá! Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma honra ter você aqui participando com a gente. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. E que você espera aí preparado para participar dessa nova temporada como host, essa novidade. Espero poder ser muito útil e aprender bastante também. Vamos nessa. E antes da gente dar continuidade aqui no bate-papo, vamos falar um pouco resumidamente aí da sua trajetória, como você veio para o Japão, como você começou a empreender aqui, o povo te conhecer um pouco mais, a galera que vai estar acompanhando a gente a partir de agora. Bom, vamos lá em 2008. 2008. Eu cheguei no Japão, assim como a maioria dos decassegues, né? Tive a oportunidade de trabalhar na fábrica, né? E como eu sempre falo, eu tenho uma mentalidade meio doida. E aí eu tava pescando biscoito na esteira. Fazia um ano que eu tava trabalhando na fábrica e do nada, tipo, me deu um tique. Você veio pro Japão, já iniciou diretamente nas fábricas? Não, eu me casei com um japonês, né? Mas a gente veio com outro intuito, como missionários. Ah, tá. Então, a gente não veio com o intuito, e também era só para ficar 2 anos. Certo, a gente não certo. veio com o objetivo de Geralmente, permanecer. os brasileiros vêm com um tempo pré-determinado já, porém nunca acaba sendo, né? Não, é que, assim, o meu contato com o Japão vem desde que eu nasci. Então, como eu nasci, cresci, me tornei missionária e vim para o Japão, mas eu já, desde pequenininha, eu sempre falava, vou morar no Japão, vou ser muito bem-sucedida. Então, mas o que chamou, porque você não é descendente, né? Não, eu não sou descendente. E o que despertou em você essa curiosidade ou esse desejo pelo Japão? Eu acho que em si, pela cultura? Eu acho que por eu ter nascido numa religião japonesa, né, na Perfect Liberty, e por eu dançar, né? Aos 4 anos, a minha avó me colocou no baston, né? Em português fala baston, em inglês é baton twirling. Que seria isso, Sara? É uma dança. No Brasil é mais conhecido como uma marcha. Nos Estados Unidos é popular, mas a Perfect Liberty ela é muito forte aqui no Japão sobre o baton twirling, né? Ah, sim. E o fundador colocou isso para os jovens. E como eu venho de um bairro de periferia muito pobre de Goiânia, isso foi, na verdade, um resgate para mim não ir para a criminalidade. Então, todo final de semana, eu estava na igreja. Minha mãe, às vezes, me esquecia na igreja, eu dormia lá, mano. Então, desde pequenininha, eu sempre estive com os mestres. Então, todas as atividades, cerimônia do chá, ikebana, que eu sou apaixonada, tudo que tem a ver com a cultura japonesa foi introduzido em mim. Então você teve uma conexão com a cultura japonesa lá no Brasil, então, devido à religião. Então. Desde pequena. Eu acredito que eu conheci bastantes brasileiros que também teve esse tipo de conexão, mas já pro lado budista. Porque acho que o budismo em si no Brasil ele é um pouco mais conhecido, né? Em questão de religião. A Perfect Liberty é uma religião de filosofia de vida.
onde o principal preceito é vida é arte. Que é aí que vai Bonito. chegar na minha arte de vida. Ah, tá. Então, legal, bacana. Então tem todo o fundamento. Agora eu tô Sim, entendendo. Tô tem entendendo. todo o fundamento. E quando que você começou a empreender? Você estava falando que você estava na fábrica lá, fazendo as peças e... Isso. Aí eu tava na fábrica fazendo os biscoitos e eu comecei a dançar. Eu comecei a cantar e a dançar, e aí o chefe veio, não pode fazer isso. Eu falei assim, cara, aqui é meu último dia hoje. Eu nunca mais pôr meu pé numa fábrica. Caramba. E ele olhou pra minha cara assim, tipo, e aí eu peguei e saí, terminei o horário, entreguei meu Uhum. uniforme e falei, bye bye. Sem dar aviso prévio, nada, Nada, já nada. foi no dia Eu ali. tava assim, extremamente surtada, a palavra era essa. Eu tava assim. E tinha muitas coisas acontecendo em volta da minha vida também. E assim, eu era uma menina, né? Eu tinha 20 anos, Uhum. então eu queria. E eu via as meninas, as japonesas, elas viravam e falavam assim: eu sou burra, por isso que eu tô aqui. E eu ficava assim, cara, eu não sou burra. Eu, tipo, eu tinha 9 anos, eu tinha meu próprio negócio. Então, tipo, eu falei, eu tô perdendo meu tempo. Era o que eu pensava, eu tô perdendo meu tempo. O que que eu tô aqui pescando biscoito se eu tô perdendo meu tempo? Sim, sim. E aí eu comecei a vir para Tóquio e aí começou a Namastê. Você estava em qual região antes de Tóquio? Eu tava em Ibaraki. Ah, você estava em Ibaraki. Foi Ibaraki, Guma e aí depois Tóquio. Ah, entendi. E aí eu tinha minha bebê, tinha me Uhum. divorciado do marido japonês. E eu falei assim, eu vou criar algo. A gente veio para Tóquio, eu e minha filha. E aí eu entrei numa empresa de telemarketing, Sim. onde eu vendia internet. O que você se mudou para Tóquio devido a essa oportunidade de trabalho, por ser algo diferente de fábrica e você falou, não, eu quero tentar alguma coisa assim diferente. Eu me mudei para Tóquio por causa da escola de japonês. Ah, você veio para estudar o japonês, É, então. eu era apaixonada na língua japonesa, então eu queria falar muito bem fluente, porque eu sempre assim, desde pequena, fazia aula, mas o meu japonês ele não era fluente a ponto de eu saber ler e escrever. Então, quando eu vi, eu falei, não, eu vou entrar, porque eu vou ser top nessa língua. Sim, sim, sim. E aí foi por causa da língua japonesa. E por causa também que eu vi que, tipo, Tóquio seria o lugar das oportunidades para mim. E aí eu não. E eu mandava as meninas da fábrica e falava assim: vai para Tóquio, você é tão bonita, né? As japonesinhas que trabalhavam Sim, sim. comigo. E elas falavam: não, eu sou burra. Eu falava: cara, você não é burra, não existe ninguém burro. É, eu acredito porque eu também, quando eu tava. Eu me lembro até hoje que eu morava em Aichiken na época, e a primeira vez que eu vim visitar Tóquio, quando eu andei por aqui, eu falei, aqui é o lugar onde as oportunidades acontecem, eu vou ter que me mudar pra cá. Foi algo assim que chamou minha atenção. É, e o convívio, o fato de eu estar dentro de uma escola japonesa, só tinha estrangeiros comigo. Uhum. Então, eram pessoas de um outro nível social. Isso muda muito a nossa percepção, né? Muda muito. E assim, e aí eu comecei a trabalhar na Expas, que era uma empresa, Ah, sim. na Expas de Acredito. comunicações. Existe até hoje a Expo, na verdade. Existe até hoje. E assim, eu batia todas as metas de venda do dia, Uhum. assim. E aí eu falei assim, não, se eu tô batendo todas as metas de venda para a empresa, né? E tanto é que o Chateau falou, eu vou te dar o visto, então você pode ficar tranquila. Certo. E se eu tô batendo todas as metas de venda, esse é um talento que eu tenho muito bem. O que que eu posso Foi criar? bacana você ter sacado isso, né? Aham, Porque não são todas as pessoas que conseguem ter essa isso. autoconsciência, assim, de ver, pô, eu tenho um talento, nessa área. E aí eu acabei me conectando com uma família de indianos, Uhum. através de uma família de brasileiros que eu conheci. Certo. E aí eu falei: "Vou vender esse trem, vou vender esse negócio aí". Eles tinham um depósito, né, Hum, e eles traziam várias coisas. E aí foi o que eu percebi, eu comecei no Orkut, certo. eu via muita gente pedindo toalhas de mesa bordada. Aí eu olhei assim e falei assim: "Vocês medir a mesa?". Isso foi mais ou menos o quê? 2018, 2019? 2010. 2010? Aham. Eu É. trabalhei Época do Orkut, verdade. época do Orkut. Aí eu já tinha as comunidades do Orkut Sim, sim. as minhas comunidades, tudo, e fazia parte de todas as comunidades de DKSEG e tudo ali.
Aí eu medi, eu falei assim, cara, isso daqui vai dar uma ótima toalha de mesa. E aí eu comecei, como eu pegava as toalhas muito baratas dos indianos, então eu podia vender em A um alta preço, demanda. nossa. E Comecei, era uma época que não tinha tantos produtos, assim, brasileiro igual tem hoje, né? Assim, não, facilidade também para ter esse tipo de produto. é. E aí eu comecei a vender toalhas de mesa, toalhas de mesa. Aí eu pensei, se não tem toalha de mesa para brasileiro, não tem toalha de mesa para japonês. Boa sacada. Eu falei, não tem toalha de mesa para japonês. Aí eu peguei, aí eu pegava em alta demanda desses negócios e ia para os free market. Tá, aí foi quando nasceu a Namastê Indo A Fashion, né? Namastê in the Fashion. E aí Caramba. eu comecei a participar dos eventos brasileiros e, ao mesmo tempo, eu criei os estrangeiros que estudavam comigo me falaram sobre o Facebook. E aí eu peguei, e aí eu migrei, assim, eles falaram, você não tem Facebook? Eu falava do Uhum. Orkut, eles, mas eu não conheço o Orkut. Caramba. E aí eles pegaram e falaram assim, eu falei, aí eles, migra pro Facebook, Sara, porque o Facebook tem as comunidades, tem não sei o quê, não sei o quê. E aí também a Foi gente tá todo bem no mundo ali comecinho, dentro. Foi então. bem no comecinho. E aí eu peguei e falei assim, migrei. Aí no Certo. que eu migrei pro Facebook, eu comecei a estudar o que o Facebook poderia gerar para mim, porque como eu tenho, tinha, não tenho mais, uma mentalidade sobrevivente devido à minha infância, então tudo eu enxergo oportunidade. Sim, E, assim, entre aspas, algumas pessoas falam, você é oportunista. E eu falo, eu sou oportunista mesmo, mas claro, o a gente oportunista, precisa ser. exato. Oportunista pelo lado bom. Então, eu acho legal isso que você falou, porque é um ponto que eu comento bastante com alguns conhecidos meus que têm filhos pequenos, porque a educação que você dá, vai dar para eles agora, que vai alterar tudo que eles vão ser no futuro. Claro que nem, bom, não sei se é uma regra, assim, que realmente vai ser o que vai acontecer, mas acredito que o ensinamento que você passou para os seus filhos, ali na infância, uma hora ou outra eles vão se recordar e aquilo vai ajudar eles no desenvolvimento. A minha filha mais velha, ela é minha companheira. Uhum. Assim, ela estava ali vendendo as coisas no Free Market comigo, quando ela era pequenininha, vendendo as Então, ela já toalhas. vai crescer com essa mentalidade de empreendedora também, para ela vai ser algo mais natural. Ela, na verdade, que nem esse ano, ela como ela fez 18 anos, ela começou a participar dos eventos. E foi muito legal ver, assim, como ela está, como falar, eh, aproveitando essa oportunidade dos eventos. Uhum. Porque eu sempre levo elas e eu fico estudando como ela vai reagir, Sim, né. sim. E aí ela começou a fuçar e eu falei assim: "Bom, se você", ela participou da FUDEX, e eu falei assim: "Quero ver quanto você vai conseguir trocar o seu cartão de visita pelos produtos". E ela chegou com um monte de coisa, Caramba, porque aí ela pegou e falou assim: "Vendi muito bem o meu meu peixe. o meu peixe". E foi muito legal ver, assim, essa parte, porque elas têm o pet sitter delas, né, Oh, que então bacana. porque quando elas chegaram, tipo, 9 anos, por Você aí, ajudou elas a. eu criei toda a parte online. Ah, tá. Então, o site, o Instagram, e eu Uhum. sempre sou aquela que tá, tipo assim, dando um empurrão, postei ali na minha rede social, tô querendo ou não, no Facebook, porque o Facebook, as pessoas acham que o Facebook morreu, mas o Facebook é um dos melhores, Não, ainda hoje meios ele sim, meios, principalmente o Business Market ali, você controla tudo pelo Facebook, né? exato. E aí, então, eu sempre tô dando um empurrãozinho para elas, mas elas que administram tudo agora. E isso, assim, foi devido a minha criação. Eu sou muito grata pelo estilo de vida que eu tive, mesmo tendo Uhum. sido muito difícil, mas foi o que, como fala, foi minha estrutura, E né. no começo foi uma coisa meio forçada pra você ou nem tanto? Foi algo que você começou aí e acabou acontecendo assim natural? A feira? Não, E não, eu digo na sua infância, quando você disse que sua mãe falava pra você ir na igreja e tá, tudo não. mais. A questão da igreja, como eu nasci e eu sempre gostei muito de dançar. Então, Ah, assim, então já foi, eh não foi nada assim meio que não, forçado. nunca foi Tá, tá, tá. forçado. Eu só fiquei na dúvida se tipo, foi alguma coisa que tipo, foi meio que uma obrigação. Não, nunca foi forçado. E assim, era o lugar que eu me sentia em casa, Sim. segura.
Então, assim, tanto é que quando eu vou para o Brasil, é um dos primeiros lugares que eu vou. É Uhum. na igreja onde eu cresci. Porque é ali que tá a minha segunda família. Sim, sim, legal. Então é bem. Bom, aí depois da Indo Fashion, você deu início lá no Facebook e você entrou com Mimos da Sá? Isso. Aí a Namastê, o que que aconteceu? Eu engravidei, né, da minha segunda filha. Então, mas mesmo, acho que foi até os 8. Até os. Não, antes do terremoto de 11 de março. Ah, sim. Eu, mesmo grávida, eu ia para as feiras Uhum. vender as coisas. Mas depois que ela nasceu, eu falei assim, e o cheiro era muito forte das coisas indianas. Ah, Então, para um bebê, não era muito legal. entendi. Aí eu conheci através dos grupos do Facebook que eu tinha criado. Eu saí criando todos os tipos de grupo que eu via que as pessoas tinham alguma necessidade. E ao mesmo tempo dessas necessidades, eu vendia o meu peixe. Sim, sim. Então, eu ajudava as mães, ajudava o pessoal que queria decorar a casa. Então, o grupo do Facebook, o Casinha Arrumada, ele tem mais de 30 mil pessoas. Então, são Caramba. pessoas que, tipo, a gente fazia um monte de coisa, ia trocando ideia e eu ia vendendo minhas toalhas. E aproveitava, né? Exato. E aí eu conheci através uma pessoa que bordava, né? E ela tava com vários filhos. E aí ela pegou e falou assim: eu te ajudo, né? Você me ajuda, eu te ajudo. Eu Sim, comprei a sim. máquina de bordar, ela me ensinou, sou muito grata. E aí eu comecei a bordar, fiz uma aula de corte e costura e decidi que, em vez de fazer todo mundo o que todo mundo faz, né? Eu vou criar o meu próprio produto. Sim, sim. E aí eu criei um monte de bolsinhas personalizadas, aquele tessague-seto que as crianças levam para a escola. Só que eu não vendia para mãe, eu vendia para criança. Perdão. E então, com quem eu conversava? Eu conversava com a criança. Me Hum, fala aí, o que que você quer? Ah, eu quero assim, 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 assado. Então, a mentalidade de uma criança, a criação de uma criança, sim, saía as coisas mais meramboló, assim, diferentes. sim, sim, sim. E, e aí eu falei assim, então, o meu cliente é a criança. Então, isso começou um diferencial. E aí eu comecei a ter muitos Mas clientes. você buscava as crianças para ter uma referência do que você ia produzir, certo? As mães vinham para mim. As mães, eu quero o seto do meu filho. Uhum. Aí eu falava, então deixa eu falar com seu filho. Ah, entendi. Então deixa eu falar com o seu Para filho. criar personalizado no que eles Exato, pediam. exatamente como ele queria. E às Uhum. vezes eram bebês, então as mães que davam. Aí peguei e eu fazia de acordo com isso. Nisso, assim, Mimos da Sá foi crescendo, eu comecei a postar na revista alternativa, nas revistas de comunicação, tudo. Então foi expandindo muito. E os meus grupos, os grupos de mães, eu estava sempre criando atividades, então as pessoas começaram a conhecer o Mimos da Sá. Uhum. E aí no que começou a me conhecer muito, eu não dormia, porque eu Por causa ficava dos pedidos, né? costurando, exato. Aí eu falei assim, agora é o momento de eu expandir. Certo. Você pensou em terceirizar, fazer algo Eu assim? pensei em, tipo, eu bordo, porque eu tinha 6 máquinas de bordado em casa, trabalhando 24 horas por dia, Caramba. e montava. Eu falei, eu vou arrumar costureiras para enviar para elas e montar em alta demanda. Uhum. E foi o que eu fiz. Só que aí eu comecei a perceber a necessidade das costureiras. Elas faziam coisas lindas. Então, artesanato, faziam fuxico, faziam artesanato brasileiro. Eu falei, e ninguém tá vendo. Aí eu falei, vou criar uma, uma comunidade de artesãos aqui no Japão, de brasileiros, e mostrar isso daí para os japoneses, o nosso talento como artesãos. Sim, sim. Surgiu o Craft Brasil, E você Japão. ficou um bom tempo, né? Tipo, né, nesse ramo. Eu fiquei, se eu não me engano, acho que é 9 anos. Não, deixa eu ver. E nessa época foi trabalhando online, nos grupos. Sempre foi online, porque o pai da minha filha, ele não queria que eu trabalhasse fora. Uhum. Então, o bordado ele surgiu justamente por causa disso, porque ele não queria que eu fosse vender coisas indianas. Certo. E aí, então, como eu tinha que ficar em casa, o que eu vi como uma grande oportunidade, sou muito grata, né? Uhum. Por ter tido esse tempo de qualidade com as minhas filhas. Elas falam português, falam inglês.
Elas têm uma educação onde todo mundo fala, chega e fala, nossa, elas são. Mas acho que esse tempo que eu fiquei em casa, cuidando dessa parte da educação e trabalhando dentro de casa, fez toda a Isso é diferença. muito importante, né? Exato. Principalmente para porque principalmente aqui no Japão que você vê a ausência dos pais assim com as crianças é muito grande, não porque eles querem, mas é pela necessidade, não tem muita opção, né? Eu vejo a diferença entre uma e outra em questão, porque a mais velha eu fiquei mais tempo ainda dentro de casa. Porque eu ficava. A mais nova, como eu saio para guiar, às vezes viajo, eu acabo não ficando tanto Uhum. tempo dentro de casa. Então dá para ver nítida essa Caramba. diferença. A diferença da presença da materna que deu nelas. Sim, sim. Então, E o craft, ele veio disso. Então, assim, foi uma forma também que eu tinha de. Eu queria criar algo, mas eu queria mostrar para os japoneses, tudo. E eu sou uma pessoa que eu sempre penso muito grande. Eu não quero fazer uma coisinha. Eu bem simples. Uhum. começo comigo sozinha, mas como eu cresci em uma religião que seja útil ao próximo, então eu sempre ensino os outros a fazer o que eu faço. Sim. E aí não foi diferente com o craft. A gente criou uma feira de brasileiros aqui em Tóquio. Fizemos um casamento com um cara todo tatuado, o Yamato. Então, tipo assim, fugimos todo do padrão japonês de uma feira de casamento toda com artesanatos. Caramba. E convidamos todas as embaixadas. Então, assim, Hum. fizemos um horário só para as embaixadas e fizemos o horário aberto ao público. Foi tipo uma apresentação que vocês fizeram. Foi uma apresentação. E aí, assim, de manhã era só para pessoas muito de alto nível Uhum. e à tarde era para o povão. Ah, E tá. assim, e isso abriu muitas portas, porque as pessoas mandavam, teve pessoas que não pôde vir, porque morava em Hiroshima, morava em Yamaguchi-ken, então Uhum. mandaram as coisas, a gente montou os cenários todos. E aí as pessoas, e assim, a embaixada teve um interesse, o consulado montou uma vitrine de artesãos lá dentro do consulado para esse pessoal colocar o artesanato deles, mostrar cartãozinho de visita. Caramba, feio. Então foi um negócio assim que abriu muitas portas para um segmento que as pessoas não valorizavam muito. Sim, sim. E abriu tantas portas que surgiu o Mother Nomad. Me conta um pouco sobre o Mother Nomad. O Mother Nomad, ele Qual é o fundamento, assim, por trás do... O Mother Nomad, ele surgiu junto com a Passiflora. Exatamente na mesma época. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouco. Você primeiro teve esse investimento no salão de beleza, né? Isso. Mas assim, como surgiu duas coisas ao mesmo tempo, a mente do sobrevivente, ela cria coisas de sobrevivência. Uhum. Eu estava num período da minha vida onde, tipo, meu mental estava procurando uma saída de uma situação que eu queria sair. Certo. Então eu estava pegando o que vinha. Isso que eu ia até perguntar agora, né? Principalmente em relação ao craft, você falou que trabalhava tudo online. Nunca passou na sua cabeça em ter um ponto físico para vender o seu artesanato? Eu criei a loja de um dia. Eu alugava os espaços na Shotengais, aqui em Uhum. Tóquio. E aí foi por isso que criou o Mother Nomad, porque era tá. as lojas de um dia que eu levava, e eu levava minhas filhas, porque eu não tinha com quem deixar. Sim, Então a sim. gente vendia as coisas, eu e elas ali. Não eram feiras, era tipo... Eram com- loja mesmo. Eram lojas. Eu alugava. Porque eu acho bacana que em Tóquio, principalmente, que tem que tem oportunidade para todos. Se você procurar, você encontra. Igual você falando agora de alugar um espaço para abrir Exato. uma loja por um dia. E aí eu vi que a chita era uma coisa que mais chamava a atenção dos japoneses. Chita, o que é chita? Chita é um tecido brasileiro. E as peças em chita, os japoneses ficavam loucos. E aí eu falei assim, o bordado eles não dão tanta atenção. Uhum. Mas a chita eles davam, as peças, avental, bolsa, tudo assim. Então vendia bastante. Falei, então eu vou dar atenção à chita. Certo, certo. Que era bem brasileiro. E aí eu me unia com as outras mães, né? Por isso que isso era Mother Nomad, porque a maioria das costureiras, todo mundo era mãe. Certo. E aí a gente criava peças em chita, e aí foi o que a embaixada tinha, porque aqui em Tóquio tem a
a feira da América Latina, que a embaixada representa isso, então a gente pôde colocar os nossos produtos lá para vender. Uhum. Tiveram as outras feiras das madames de Tóquio, então a gente também colocou os nossos produtos para vender. Então a gente conseguia mostrar as peças dos brasileiros aqui e em chita, que é um produto Caramba. brasileiro. Que bacana. Foi algo assim que você explorou fora da caixa, literalmente. Sim. E a Mother Nomad, ela veio dessa necessidade, né, assim, de criar algo que as mães poderiam trabalhar remotamente. Por quê? Porque eu não podia sair de casa. Você tirou isso da sua experiência, pensando nisso, você falou, bom, se eu tô nessa situação, acredito que tem outras mães que também estão passando pela mesma. Na verdade, o grupo de mães brasileiras em Tóquio, ele começou a ser uma ajuda muito grande. Tinham mulheres que eram violentadas pelos maridos, Uhum. tudo. Então, assim, como eu trabalhava em casa, essas mulheres ligavam e ficavam horas conversando. E eu ficava horas conversando. Então, eu comecei a ver que, tipo assim, tinha muitas mulheres na mesma situação que eu, Sim. né? E eu falava assim, eu tenho que criar algo. E uma das coisas que eu pensei, ainda não existia essa parte digital, tudo, mas eu vou ensinar essas mulheres a trabalharem online. Uhum. E aí quando eu criei o Facebook, o Coursera começou a criar cursos online Sim. nessa época. E eu falei, o pai da minha filha, ele falou assim, eu não quero que você trabalhe fora, né? Quero que você fique em casa. E eu falei, ok, eu fico em casa, mas eu quero fazer cursos. E Certo. eu fui tão ousada que eu fui na Universidade de Ilhams, sem falar inglês, falei, eu vou fazer o curso de social média todo em inglês, Uhum. que vai ser um diferencial para mim. E aí eu fiz o curso de social média, todo em inglês, fiz a formação da faculdade Ilhams, tudo, 2 anos de curso. E aí eu falei assim, eu sou social média, que na época nem era tão popular. Eu estudo marketing. Aí tinha a Educar, que eu fazia muito curso de costura online, mas também comecei a ir para essa parte de empreendedorismo. Eu comecei a fazer os cursos da Educar, de Uhum. marketing, de posição de marca. Sim, Então, sim. todas essas coisas. E eu postava tudo no LinkedIn. O LinkedIn era tipo assim. E as empresas começaram a me contactar. Tipo, eu tenho trabalho disso, eu tenho trabalho daquilo. Eu comecei a criar websites, eu fiz um curso de web designer. Até site. Não, tudo. Sim, sim. E aí eu falei assim, agora é minha hora de montar uma equipe e ensinar isso. Isso é a prova daquele ditado, né? Que quem quer faz acontecer e corre atrás, né? Não fica parada tipo, esperando cair do céu, porque eu converso com muitas pessoas que querem vir para Tóquio, mas têm medo. Exato. Fala, o que eu vou fazer em Tóquio? Às vezes eu fico com medo de não arrumar serviço, porque tá muito acostumado com fábrica. Principalmente a galera ali do mais do interior, que você sai de uma fábrica, querendo ou não, tem outro que você vai conseguir entrar, é mais garantido. Agora a galera vem pra Tóquio e fala, pô, mas o que eu vou fazer? Não tem muito serviço em fábrica. Então é isso que faz você se mexer, dar seus pulos. Tem um outro fator. Quando eu me casei novamente, eu casei com um romeno engenheiro. Uhum. E eu não tinha o visto de trabalho também. Então, eu só tinha o visto de dependente, que é o que a maioria das mulheres de Tóquio tem. Certo. Se não for descendente, as mulheres vêm como expatriados ou como esposa de engenheiro, e aí acaba que elas não podem trabalhar fora. Não sabia. Só pode trabalhar 28 horas semanais. Uhum. Mas com criança, sem falar a língua, sem nada, como que vai trabalhar? Então, mas mesmo assim, isso foi bacana porque, por questão disso, você criou uma oportunidade para você, né? Exato. E aí a Mother Nomad, ela começou a crescer. No que ela começou a crescer, veio a oportunidade de guiar. Certo. E ao mesmo tempo a Passiflora. Criando a Passiflora. A Passiflora foi o salão de beleza, O salão né? de beleza. Que foi também, assim... eu não digo... Foi um passo mais arriscado, não foi por ser um ponto físico e tudo mais? Na verdade, foi a questão da mentalidade imatura, né? Uhum. E a mentalidade de querer ajudar o próximo. Certo. Né? Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu estava procurando uma saída, né?
E eu não via que, tipo assim, a saída já tinha surgido, mas eu queria alguma coisa. Tirar mais. E aquela coisa de falar pra mim assim: "Nossa, o salão dá dinheiro, não sei o Uhum. quê, não sei o quê". E eu falei: "Então o salão dá mais dinheiro que o digital", porque o digital não é muito conhecido, são só Sim, as sim. empresas e tal. Aí eu acabei focando no salão. Só que eu sou cliente. Eu fiz o curso de estética, eu fiz o curso de manicure, de depilação, de Sim, tudo. sim. Mas estar no salão pra mim era estar numa prisão. E assim, eu não gostava de ir, eu não gostava de estar lá, eu não gostava de atender. Era uma coisa assim que eu era como se eu estivesse forçada. E Sim, sim. através disso veio as brigas, veio um monte de coisas e assim, a mentalidade imatura e não ter, como fala? Um discernimento do empreendedorismo que eu tenho hoje em dia, né. Eu coloquei pessoas para trabalhar, era um time todo brasileiro, Uhum. era lindo o salão, mas para mim era uma coisa que eu tinha realizado o sonho de alguém, não o meu. Não seu. Tanto que no dia da inauguração eu chorei 24 Foi, horas. acredito que você tenha entrado, assim, mais pela questão financeira, Sim, eu não entrei. por algo que você tinha paixão naquilo para realizar, né? Então, esse foi o ponto que fez com que eu saísse. Uhum. Porque quando eu vi que, tipo assim, eu não gosto de estar aqui. Não é para mim. Sim. Eu sempre fui cliente, eu gosto não era questão de trabalho pesado, era não é para mim. Hoje eu trabalhando nessa área de beleza, eu entendo muito bem. Não, realmente, eu vejo a galera falando, eu quero ser barbeiro, quero ser cabeleireiro. Mas, gente, se vocês soubessem como é estressante ficar o dia inteiro ali, É não é fácil. é uma das profissões que você mais tem que ter paixão. Exato. Se E você as não tiver paixão, é difícil. e aí, assim, era tão engraçado que assim, a minha sócia, ela falava assim: "Você não gosta de gente rica, né?" Aí eu peguei e falei assim: "Será que eu não gosto de gente rica, né?" Eu ficava pensando, eu falei assim, porque será que elas são snobs, né, o jeito Uhum. delas me irrita, não sei o quê, mas eu falei assim: "Mas no artesanato eu me lidei com o pessoal de Sim, sim. granfino, e no turismo eu só lido com gente rica". Não, eu acredito que isso não tenha nada a ver mesmo. Então, é isso que eu comecei a perceber, eu falei assim, não é o quando eu comecei a guiar, que foi na mesma época que já existia o salão, eu comecei a ver, eu falei assim, não é o fato de estar atendendo pessoas de uma alta sociedade, é o fato que aquilo ali não é para mim. Sim. E Não tem jeito. Quando a gente vai tentar fazer algo que não é a nossa vocação, eu acredito que acaba ficando meio forçado, assim, e tanto é que não é legal. eu sempre falo pra moça, eu falo: "Eu admiro muito o seu trabalho, Uhum. admiro quem gosta de trabalhar em salão de beleza, porque é uma das profissões que mais exigem de você. Sim, E só quem teve o salão sabe disso". exatamente. Eu posso falar com É. propriedade sobre isso aí. Então é essa parte da Passiflora e ela foi uma divisão das águas pra Uhum. mim, na minha vida. Porque quando eu vi que, tipo, não, eu não vou ficar aqui, eu vou para a área do Mother Nomad, né? Vou estudar, vou tirar minha certificação e vou virar a melhor nisso aqui que eu vou Legal. fazer. E aí eu tinha as mães, continuava ensinando elas a trabalhar no digital, criei camiseta e Uhum. tal, me divertia com isso, né? Dando oportunidade de trabalho online e tudo. E aí veio a pandemia. A pandemia mudou o jogo para muitas pessoas. Só que ao mesmo tempo que veio a pandemia, o que que eu fiz? Eu criei o tour online, onde Interessante. aquelas meninas que estavam guiando, elas também poderiam guiar com o celular. Uhum. Então o Mother Nomad continuou ali. A gente guiava pessoas de clínicas de hospitais. Eu fiz muitas parcerias no Brasil com asilos, com clínicas, com Você pessoas que diz para mostrar é, o para Japão? fazer o guiamento online. Interessante. Porque as pessoas, a gente podia sair, mas quem estava no Brasil estava preso dentro de Uhum. casa. E principalmente essas pessoas que são mais de idade e tudo. Eu acho que na época do Covid eu vi uma matéria que chamou minha atenção na época, foi sobre essa questão do tour virtual que Aham, fizeram, acho que no Museu de São Paulo, algo assim. E eu isso. achei muito interessante, que fizeram uma imersão que você entrava no site, agendava lá, É, e você fazia um tour virtual. Eu falei, caramba, que ideia bacana. foi o que eu fiz. E eu usei todas as Ah, Mother tá. Nomads. Legal.
Então a gente tinha e aí eu fiz várias parcerias. Eu ligava no asilo, ligava no lugar, falava assim: olha, você não quer dar uma oportunidade, né, para as pessoas que estão aí presas e tal? A gente cobra baratinho, né? Uhum. Então todo mundo teve trabalho. Sim. E ao mesmo tempo veio o food truck. Porque É, aí era legal. mais uma coisa que, tipo, dava essa sensação de liberdade. Uhum. E eu sou uma pessoa muito sinestésica, Certo. que eu ajo muito o feeling de liberdade, de ter isso na veia. Então, eu percebi isso por causa do salão. Que eu ia de bicicleta e eu gostava de sentir aquele vento, aquela coisa. Eu falo, cara, é a minha liberdade. Sim, sim. E o food truck, ele, assim, foi uma das coisas mais difíceis para criar no Japão. É um investimento um pouco alto também, né? Assim, Não foi nem questão do investimento alto, foi questão do quanto eles foram preconceituosos, né? Foram desafios que eu tive que passar, de ouvir, por exemplo, uma pessoa do Hokkaido virar para mim e falar assim: para que você quer montar um food truck? Nem japonesa você é? caramba. Então, assim, foram coisas muito fortes que eu ouvi e eu ficava pensando, eu falei assim, cara, por que eu tô aqui? Né? E, assim, muitas coisas que colocavam até a minha força de vontade em jogo, porque eu falava assim, não, eu vou montar. E foram 9 meses. O dia que fez 9 meses, eu tirei a licença do food truck. Você fala 9 meses Todo o para processo. fazer todo o processo, ter a licença. Ter a licença e ter a autorização, porque o food truck, além de você ter a licença de alimento, você tem que ser autorizado pelo Hokkaido. Uhum. E eu só consegui a minha autorização do Hokkaido quando uma japonesa interviu. Mesmo eu tendo um restaurante parceiro, mesmo eu tendo tudo, mesmo eu tendo as licenças, eu brinco que eu tinha uma licença para montar uma fábrica de comida. Porque o tanto que eu tive que tirar várias sim. licenças, e tanto que eu ia lá e ela falava. E aí o dia que ela falou isso, para que você quer montar um food truck se você não é japonesa? Aquilo ali para mim foi tipo assim, agora que eu vou Agora eu montar. vou. Agora que tipo assim, eu falei, você não me conhece. E aí eu ia lá toda semana com o meu food truck. Você vai autorizar hoje? Aí teve um dia que não sei o que ela falou, eu falei assim, mas ela falou que tiramisu era um sorvete. Aí eu olhei De pra onde ela cara tirou isso? dela, eu falei assim, cara, ela não sabe nem o que é um tiramisu. Por isso que ela não autoriza. Aí eu comecei, aí eu vi que, tipo assim, não, aqui no Japão, para você conseguir as coisas, você tem que ter um japonês. Uhum. Então essa é a maior dificuldade Sim. de nós estrangeiros aqui. Isso eu concordo 100% e eu fazendo a escola também agora, eu senti muito isso na pele trabalhando com os japoneses. Sim. É algo que a gente vê, por mais que nem... Meu japonês, ele não é um japonês 100%, não cresci aqui. Eu vim também com 21 anos pro Japão e fui aprendendo meu japonês no dia a dia. Porém, eu senti que estando no meio deles ali, trabalhando e na escola, você vê como que você falar um japonês bem compreensível faz toda a diferença. Eles te veem com outros olhos, assim, eles te tratam de outra forma. Exato. E o segundo ponto do desafio do food truck era vender. Porque o japonês, ele só compra quando ele confia. Sim, Então sim. você tem que ir com o carro 10 vezes no mesmo lugar para ele sentir confiança que você não vai ter nenhum problema com você. Sim, sim. Então eu parava nas quarta-feiras, eu parava na minha casa. Então eu espalhava panfleto todas as ruas em volta. E aí tinha no início não via ninguém. Aí eu olhava e falava assim: como não vê ninguém? Ninguém come nessa cidade. Aí eu comecei a bater na porta dos meus vizinhos. Caramba. Então eu vou abrir o food truck amanhã e tal, vai ter lasanha, vai ter bolo de banana, vai ter açaí com fruta e tal, e mostrava os Foi panfletinhos. corajosa, hein? Tem que ser. E aí Sério. eu montava as mesinhas lá no meu jardinzinho e eles começaram a vir. E Legal. aí, tanto é que quando eu deixei o food truck, eu tive que escolher entre o guias e o food truck, eles ficaram super tristes. Porque eles Caramba. falavam assim, era o nosso dia de happy hour. Era o dia que a gente se encontrava. Porque o japonês, ele não sai dali da casa Sim, dele. sim. Então, eles se reuniam toda quarta-feira ali na minha casa. Ficavam conversando a tarde inteira, comendo e Virou um tal. point ali.
Virou um ponte, era o melhor lugar que eu vendia. Sim. E aí o outro eu consegui um parque em Setagaia. Os lugares pra parar o caminhão também, você precisa de uma autorização. Não Então, é qualquer lugar que você pode ir, né? Então, na verdade, eu sou a cara de pau, né? O óleo de peroba. Então, o que que eu fiz? Eu ia nas prefeituras das cidades, pedia um dia em cada parque. Me dá Você um precisa ir na parque. prefeitura e pedir autorização. Porque os parques são das prefeituras. Certo. E existe uma... Opa, desculpa. Existe uma comunidade de food trucks japonesa. Uhum. E só que eles não... É um negócio fechado. Então, tipo assim... Meu food truck era simplesinho, não era nada, assim, deslumbrante. Foi feito Sim, tudo sim. handmade, então... E era, assim, bem simples. Então, não passava nessas comunidades. Caramba. É. Aí eu falei assim, tudo bem. E foi eu com a minha cara de pau nas prefeituras. Falei assim, eu quero um dia no mês Uhum. pra me parar. E aí as prefeituras davam. Que bacana. Tanto é que eu tenho fotos, assim, com a chave do parque. Então, tipo assim, parecia que eu tinha ganhado uma casa. E na verdade, eu ganhei o acesso aos parques. E nesse Certo. parque, a gente fazia o Laugh Yoga. Laugh Yoga. Que era o yoga de sorrir. Sim. E ali as senhoras também se reuniam e vinham, às vezes passavam. Não eram parques que nem Yoyogi Koen, eram parques menores. Uhum. E então, assim, era a comunidade ali local. Sim, sim. E aí, como estava a pandemia, a ideia era sempre felicitar as pessoas. Certo. Então, eu criei o Laugh Yoga. Então, a gente estava sempre fazendo e Sempre dançava. criativa. E sempre dançando, assim... Porque a dança é uma forma das pessoas expressar o seu corpo, a sua expressão. E aqui no Japão também tem esse detalhe. As pessoas são travadas. Uhum. E eu vi muito isso. Como eu trabalhava com a minha amiga, a gente ficava vendo como as pessoas andavam na rua. E as pessoas estavam sempre de cabeça baixa. Sim. Elas nunca estavam... eu parei uma vez em Harajuku. Tava uma fila de gente no nosso caminhão. Aí chegou a polícia, mandando todo mundo embora, porque alguém tinha denunciado a gente ali. Tava ilegalmente. E aí, tipo, naquele dia, o pessoal da fila, eles vieram defender a gente. Caramba, que bacana. Isso foi muito legal. Não, a gente quer comer, a gente vai comprar e depois vocês tiram ela daí. E aí, tipo, isso era o que me motivava, de ver, tipo assim, os meus clientes. Sim, sim. De ver que, tipo, os meus clientes estavam felizes com o meu produto, estavam satisfeitos. É que você, no fundo, você tinha a intenção de fazer o bem, né? De querer ver o próximo, assim, tipo, levantar a cabeça, dar um sorriso, mudar o dia dele. Porque eu costumo falar, uma atitude que às vezes você tem, uma boa atitude que você tem com uma pessoa, um bom dia, um sorriso que você dá, já muda o dia daquela pessoa. Exatamente. E, assim, o Laugh Yoga era isso. Era, tipo, sorrir, né? Porque você aprende também a sorrir. Sim, e a expressar com alegria pela vida radiante que você tem. Exato, exato. E daí, do food truck, você foi pro guias depois. Do food truck, eu tive que escolher. No início, quando voltou o turismo, eu tive que escolher entre continuar o food truck ou ir para o turismo, que era o que eu já tinha antes da pandemia, né? Uhum. E eu fiquei assim... Aí eu falava, se eu continuar com o caminhão, eu vou trabalhar nas duas coisas e vou me matar para isso dar certo. Certo. Então eu falei, não, eu vou passar para frente o caminhão, né? Uhum. E vou focar no turismo, vou tirar mais uma certificação que eu precisava. E falei, vou criar mais coisas nessa parte, vou criar mais guias, que nessa época eu não tinha tantos guias ainda. Certo. Vou expandir mais esse negócio. E aí foi o que eu fiz. Eu despachei o food truck, deixei ele com um amigo meu turco. Uhum. Falando, você pode usar o food truck, né? Me paga a comissão do que você vender. E foi Você fez tipo como que diz? um aluguel. Fez um aluguel. Eu fiz um aluguel porque ele precisava. E o mais legal foi que, tipo assim, depois, como eu fazia essas coisas, começou a surgir o pessoal mesmo do food truck, os estrangeiros.
Então, assim, eu acabei entrando na comunidade dos turcos, os indianos, que aí, tipo assim, eles iam me mostrando, tem esse evento, bora. Sim. Vamos não sei aonde. Principalmente os turcos, eles têm bastante por causa dos kebab, né? E isso foi o que eu vi, assim, de diferente entre o brasileiro e a comunidade estrangeira. Hum. Eles são unidos. Eles são muito Uhum. unidos. Eles, em vez de, tipo assim, isso foi o que eu senti. Todos os meus assim, os meus empreendimentos, eu tive problema com a minha raça, né? E eu não tive nenhum problema Com com os as estrangeiros. outras. E assim, e aí eu falei, cara, as pessoas precisam entender que pra gente crescer no Japão, a gente tem que se unir, Tem que se unir e se ajudar, exatamente. principalmente aqui no Japão. Exatamente. Porque se um querer furar o olho do outro, essa competitividade não vai levar ninguém a nada. Sim, E é o que exatamente. muitas vezes está acontecendo, porque o outro vai e fala mal do outro, que fala mal do outro, e ninguém Mas cresce. isso eu acredito que seja algo cultural, da Exato. cultura, já está enraizado no sangue do brasileiro ali. E talvez a gente tenha essa percepção que eu concordo plenamente com você. E eu acredito que talvez o que tenha mudado essa nossa percepção, que eu também estou aqui há 18 anos no Japão, quase ao mesmo Uhum. tempo que você, então, e crescer, passar esse tempo aqui mudou muito, sim, a Exatamente. minha visão sobre muitas coisas sim, da questão de cultural, né? Então a gente acaba, hoje eu percebo que eu tenho mais um ponto de vista, assim, da cultura japonesa do que da cultura brasileira, por Exato. ter crescido aqui, de certa forma. Então acho que isso molda um pouco o nosso caráter. Eu brinco, eu falo para os meus clientes, eu falo assim, eu era japonesa no Brasil e virei brasileira no Japão. Foi o contrário. Foi ao contrário. Porque quando eu cheguei, até as pessoas que convivem comigo falavam assim: "Nossa, você parece Bachan da época da minha avó". E porque eu convivia com pessoas mais Mais velhas, velhas lá meus no Brasil. mestres, tudo. Aham. E, bom, o objetivo do Guias esse ano é, como eu gosto de expandir, Você iniciou quando o guia, assim? o guia começou com o Mother Nomad. Por que o guia surgiu? Um mestre de São Paulo pediu para eu ajudar um grupo de repórteres que vinham para o Japão. E aí eu peguei e falei assim: beleza. Até então você nunca tinha trabalhado nessa área de turismo? Não, eu nunca tinha trabalhado em nada de turismo, eu estava só em casa, cuidando Uhum. das crianças e fazendo meus trabalhinhos online. E o bordado. Sim, sim. Então eu continuei. E aí, aí ele pegou e falou assim: não. E esse grupo, eles queriam tudo negócio ligado a bitcoins. Então, tipo, lojas que aceitassem bitcoins, ir nos locais de bitcoin, fazer não sei o quê. Sim. Então, eu tive que fazer um planejamento todo estratégico para eles. E eu amei fazer aquilo. Eu amei. Tipo assim, eu consegui fazer Despertou tudo. um novo interesse ali nessa área. Exato, eu amei. Então, assim, e aí nessa época eu já tinha as mothers. Uhum. E aí eu falei assim: não vou trabalhar sozinha, não. Porque foi o que eu achei bacana dessa trajetória aí, que se você parar para analisar agora, desde lá do passado, foi uma comunidade que você construiu Sim, e você, dessa comunidade, você foi utilizando ali para ajudar e também ter o seu lucro exato. através das comunidades, né? Porque, assim, o que que aconteceu com o Guias? Quando esses repórteres eles chegaram para mim e falou assim: "Você nunca pensou em ser guia?", né. Aí eu: "Guia?". Aí eu falei: "Não, eu nunca pensei em ser guia, né". Só que eu estava numa fase de transição, assim, e eu estava meio depressiva. E aí o que que eu fiz, né, eles foram embora, eu terminei todo o serviço, tudo. Tinha uma outra menina que eu estava treinando ela, já paguei, nem sabia. E aí, fui para o Mianmar. No que eu fui para o Mianmar, eu na minha fase deprê, tudo, eu fechei o olho, apontei o Uhum. dedo e saiu o Mianmar, nunca tinha ouvido falar em Mianmar na minha vida. O que Fui que é Mianmar? Desculpa. Mianmar é o país. É um Mianmar. país? É, é um país. Não conheço. Então, é aqui no sul da Ásia. Hum. E aí, fui para o Mianmar. Eu falei, fui com a cara e a coragem. Eu Uhum. escrevi lá, entrei no site do templo que precisava de ajuda, tudo, escrevi um monte de coisa. Eu falei assim, sim, 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 sim. E aí eles só escreveram assim, vem. Eu falei, gente, eu vou? E fui.
Certo. Quando chegou lá, você tinha que ajudar as pessoas que eram muito doentes. Uhum. Mas o mais interessante de tudo foi o que eles fizeram comigo. Porque era a troca, tipo, você trabalha em troca de aprender sobre as mandalas e meditação. E eu falei assim, beleza. Foi basicamente um retiro. Foi. Foi um Eu retiro. queria um negócio muito hard pra mim. Caramba. Eu precisava, porque, tipo assim, a minha mentalidade tava tão destruída Uhum. que eu pensei em me suicidar. Caramba. Então, assim, quando eu pus o meu pé na linha e eu pensei só nas minhas filhas, eu pensei, cara, eu tive a minha avó pra me criar. Minhas filhas não tem ninguém. Uhum. Então eu peguei e falei, não, peraí. E aí eu cheguei em casa, fechei meu olho e falei, eu vou pra algum lugar do mundo. Acabou indo pra Mianmar. E quando chegou lá, eles me deram um speaker e falou assim, você vai fazer fisioterapia. Eu falei, fisioterapia? Nunca O que isso tem a ver comigo? Eu falei, o que isso tem a ver comigo? Aí era eu e uma portuguesa, uma amiga minha. E aí ela pegou e falou assim, olha, E eles falavam assim, dança. Aí eu, dançar? Dança. E aí eu chegava com o speaker dançando lá e batendo palma e não sei o quê. Isso foram... primeiro dia eu tava travada. Uhum. Segundo dia eu já tava solta. No terceiro dia eu já tava dançando mesmo. E tava toda leve, chegava dançando. E aí eu fui vendo assim... E aí foram 3 estados de choque que eu tive no Mianmar. O primeiro sobre o como eu estava travada por viver no Japão. E, tipo, querer que tudo fosse certinho, Certo. bonitinho, né? E, assim, ter essa mentalidade de japonesa. Por isso que eu falei que eu virei brasileira no Japão. Uhum. Porque nós somos audaciosos. Sim. Então, isso foi... eu vi isso. O segundo ponto foi... A gente chegava dançando, tudo, e tinha um senhor japonês que ele não movia da cabeça para baixo. Tava só deitado. Mas ele tinha um sorriso, quando a gente chegava, que era sensacional. Ver aquele sorriso, ver que, nossa, eu estou felicitando essa pessoa de coração mesmo, sem nada em troca. Uhum. E ele morreu. Eu não esperava por esse final. Então, ele morreu. E assim... Eu tava esperando outra coisa. Não, então... Aí, tipo, depois de 3 dias que a gente tava indo direto lá, a gente chegou e... Mas cadê o fulano? Porque a minha amiga também observava que ele tinha um sorriso muito espontâneo. E aí o pessoal... Aí aquilo deu um estado de choque. Tipo assim, cara, ele tava ali. Sim. Né? E aí ele não tá mais. Então a vida... Hoje você tá aqui, mas amanhã você não tá mais. Exatamente. Então o que eu estou fazendo da minha vida, né? Pra que isso, tipo... Quais os resultados eu vou ter se eu continuar parada onde eu estou? E aí o segundo aprendizado foi que o meu professor de birmanês, que a gente podia aprender a língua local para se comunicar com as pessoas, ele tinha... Era 2 espaços. Tinha um espaço onde tinha as pessoas muito pobres e o espaço onde tinha as pessoas que pensaram no futuro. Pensaram, tipo assim, vou pagar o INSS. Certo. Né? E aí ele falou isso assim, eu estou no prédio mais confortável porque eu pensei no meu futuro. E assim, ele era um cara que foi expatriado do Mianmar. Então ele tinha muita coisa para fazer. E ele estava numa posição melhor ali porque ele pensou em vou fazer e vou guardar pensando um pouco como vai ser o meu futuro. Como vai ser minha velhice? Ele era um senhor já. Eu acredito que seria meio que o correto todo mundo fazer, né? Exato, mas as pessoas não fazem. As não pessoas se preocupam com o futuro, né? Só pensam em viver o dia de hoje. Exato. E aí isso foram os 3 aprendizados que eu tive. Quando eu tive esses 3 aprendizados, o pessoal do tempo falou assim, agora você vai para outra parte. Você vai pedir. Então eu acordava 4 horas da manhã, com um monge blá, 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 orando. E a gente tinha que meditar com aquilo ali, né? Tinha que aprender e foi muito bom, foi a oportunidade. Mas quando ele falou assim, você agora vai pedir doações, junto com os monges. Então eu tinha que sair às 6 horas, descalço, naquela pobreza mesmo. Caramba. E assim, foi muito emocionante, porque eu vi assim, quem tem menos, doa mais.
E quem tem mais, doa Pelo menos. menos. Então, era tipo assim, você vai ter mais, mas não fique dessa forma. Sim, sim. Então, foi assim, o Mianmar foi, eu voltei, e aí quando eu voltei do Mianmar, eu já voltei com tipo assim, eu vou treinar um monte de guia, eu vou espalhar Voltou de guia pra lá todo 1000. mundo. Eu voltei a 1000 e tipo assim, aí eu já falei, vou fechar esse salão, tipo assim, já voltei, Até então, o salão ainda o salão tava aberto. tava aberto. Aham. E eu tava, tipo assim, a minha deprê, ela fazia parte desse sistema, porque eu investi um dinheiro muito alto, Uhum. eu investi o meu casamento, né? E Sim. a forma de vida das minhas filhas. Então, assim, era muita coisa que eu tinha investido naquele negócio, pra ele não dar certo. Hum. E assim, então, não via saída. E quando você não vê saída, a única coisa que você pensa. Sim. Então eu voltei, e aí eu já voltei criando meu blog de viagem, já voltei, tipo, estudando como que montava roteiro de viagem, já voltei a 1000. Certo. E aí nisso eu pedi pros repórteres, pode me divulgar porque eu sou guia no Japão. Bateu no peito e... Falei, pode me divulgar. E aí eles começou. Começaram a mandar, e aí começou. E aí chamava Mother Nomad. Uhum. Aí eu falei assim, vou incentivar as mulheres a viajar com as crianças. Legal. E aí tinha o Instagram, que aí já tava no Instagram, e eu postava e fazia lives. Fazia lives com as mães que viajavam, fazia lives com o pessoal que entendia da cultura Brasil e Japão, com professores de Ikebana. Uhum. E durante a pandemia essas lives continuaram. Não tá mais no Instagram porque o meu Instagram foi hackeado. Então o novo Instagram não tem esse Certo. material. Mas, então assim, e ver as mães trazerem as crianças, isso também foi muito legal, porque como eu guiava mães com crianças, Uhum. as mães falavam assim, eu quero que a sua filha esteja junto. Então as minhas filhas participavam. Minhas Sim, filhas sim. iam pra Disney, minhas filhas iam pra Sanrio, minhas filhas, elas estavam ali guiando junto comigo. Certo. E aí essa foi assim, foi legal porque elas também usavam português. Elas podiam, Ajudou ela no ajudou elas no desenvolvimento da desenvolvimento, né? língua. Legal. Então, até que elas cresceram e falaram, mãe, não quero mais ir. Mas isso foi assim, como fala, vestir essa camisa. Tanto é que Uhum. eu comecei a vender todas as máquinas de bordado e eu falei assim, não vou mais bordar, eu sou guia. Então, Certo. isso foi assim. E eu falei, em 2022, eu tive a oportunidade de trabalhar como social media em Abu Dhabi. Uhum. E aí eu perdi o voo. No que eu perdi o voo. Nossa, que tristeza. Mas o plano era Abu Dhabi, Madrid, Barcelona e voltar pro Japão. Uhum. Aí eu perdi o voo, tive que comprar outro bilhete. O dinheiro todo que eu recebi trabalhando em Abu Dhabi, como se fosse criando o marketing e tudo. Sim, sim. Eu tive que comprar um novo bilhete. Eu falei assim, eu tenho duas escolhas. Ir pro Japão, né? E não fazer tá tudo alugado, tava tudo reservado já em Madrid, a escola de dança, tudo. Ou eu vou pra Madrid e me viro lá. O que eu escolhi? Aí eu fui pra Madrid, cheguei em Madrid com 3.000 ienes no bolso. E aí eu falei assim, bom, eu tenho as reservas do hostel, a escola já tá paga, então eu preciso comer. Uhum. Aí peguei e coloquei de novo nos grupos do Facebook, porque eu fazia parte de vários grupos, brasileiras pelo mundo, brasileiras casadas com estrangeiros. Aí eu falei assim, brasileiras em Madrid. Coloquei lá de novo, um monte de coisa que eu fazia, tudo. Aí uma menina pegou e falou assim, olha, a empresa que eu trabalho tá precisando de gente para entregar panfleto. Eles pagam 50 € por dia. Falei, é meu. Falei, é meu. Então, aí eu peguei, mandei mensagem pra ela, falei assim, olha, eu tô na Praça do Sol. Ela falou, nossa, é na Praça do Sol mesmo que é pra entregar. Eu já tava no local já. Eu já tava no local. Aí eu peguei e falei assim, opa, tamo bem. Aí eu falei assim, agora eu preciso de um lugar pra eu praticar a dança. Eu não tinha dinheiro pra poder praticar a dança, que nem o pessoal saía da escola e já ia pra um barzinho. Eu falei, peraí que eu vou dar um jeito nisso. Fui no barzinho lá, né, em Madrid. Falei com o cara assim, se eu trazer
eu observei que, tipo, não tinha muitas mulheres. Então, se eu trazer 5, 6 meninas, eu posso entrar de graça, porque em Madrid mulher paga também. Hum. Então, eu posso entrar de graça e comer. Aí ele pegou e falou assim: pode, tá feito. Cheguei no hostel, porque eu tava num hostel. Aí criei um panfleto, um papel, tudo, mulher free, tal, 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 Uhum. tal, tal. Levava as mulheres. Com Olha isso, só. o negócio encheu. Tanto é que os meninos, às vezes, eles dizem, ô, você vai vir quando? Então, eu pude praticar, beleza. E aí, depois que acabou o meu tempo em Madrid, porque eu já ia falei assim, agora o que eu faço? Eu vou voltar? Uhum. Aí eu falei, vou ficar onde? Aí minha amiga de Portugal, ela virou pra mim e falou assim, vem pra cá, né? Aí eu fui fazer um trabalho também, ela arrumou um serviço pra mim de social media em Portugal, em Fátima. Foi também muito Caramba, interessante. Então fiquei junto com os teve portugueses, uma tudo. experiência bacana ali na Europa, então. Isso. Só que o mais interessante veio aí. Eu fui passar o final de semana com a minha amiga antes de voltar para o Japão. E aí a minha amiga virou e falou assim pra mim: Sara, você tem que parar de ter a mente de sobrevivente. O que seria isso? Então, a mente do sobrevivente é criar muitas coisas e não fazer algo bem feito. Certo. Porque o que acontece? A mente do sobrevivente, ele precisa de ter dinheiro. Ele Uhum. precisa fazer dinheiro, porque se ele não fizer Pra se dinheiro, manter. ele vai ter. Porque eu sempre fui sobrevivente, Uhum. desde pequena. Então, ela falou assim: você precisa parar Um com essa ponto de vista mentalidade. interessante. É. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim: não, mas eu não. Eu falei: não, agora eu vou ser chefe, não sei o quê. Ela pegou e falou assim: mas a sua mentalidade é de sobrevivente. Aí, porque quando eu cheguei na casa dela, ela olhou pra mim de cima e embaixo. Ela é meio madame e tudo, Uhum. mas é um amor de pessoa. Aí ela olhava assim pra mim e falou assim: primeiro lugar que a gente vai é pra um salão de beleza. Então eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, que situação que eu tava. Mas aí ela falou assim: você tem um potencial. Ela falou assim: Sara, você me ajudou em tudo quando eu cheguei em Tóquio. Uhum. Você tem que criar uma mentoria, você tem que criar algo. Ela falou assim: você tem um potencial de. Ela viu seu potencial, né? Sim. E aí o marido dela sentou comigo e falou assim: você precisa parar de ser sobrevivente. Uhum. Aí eu voltei, não vou ser sobrevivente, não vou ser sobrevivente, não vou ser sobrevivente, vou focar só naquilo. E aí foi quando eu escolhi entre o food truck e o E o guia? guias. Aí você deu fim no salão O também. salão já tinha sido em 2018, Ah, já tinha. mas aí eu tinha muito, porque na pandemia não tinha guias. Uhum. Então eu fiz máscara, trabalhei dirigi caminhão, recrutava pessoas para trabalhar em Caetai, trabalhei em Caetai, Sim, demolição de sim. casas. Então, assim, por isso que ela falou assim: você trabalha do que tudo que aparece. Mas por quê? Por causa dessa mentalidade. Então, enquanto todo mundo tava chorando, eu tava comprando uma casa. É, então você criou suas oportunidades, né? Exatamente. Mas devido a essa ousadia do Uhum. brasileiro. Sim, sim. Eu trabalho para uma empresa francesa, que se chama Janet. Hum. E o meu chefe, hoje, dessa vez, a minha filha teve a oportunidade de crescer, e ele falou para minha filha, ele falou assim: a melhor professora de business que você pode ter na vida é sua mãe. Eu queria Com que o meu certeza. Com a filho. bagagem que você tem hoje, conhecendo um pouco mais da sua história, assim, realmente é uma história de muita perseverança e dedicação e correndo atrás do que você acreditava. Isso é Mas, surpreendente. mas ele fala assim: um dos pontos bem interessantes que quando eu comecei com ele, era eu e um monte de japonesa, um monte de coisa nessa empresa. E aí depois que eu comecei eu recrutar as meninas, ele falava assim: não quero japonesa, eu quero latina, Uhum. brasileira, brasileira. Sim. E eu nunca entendia por que ele quer que as staffs sejam brasileiras. Aí ele pegou e falou pra minha filha, ele falou assim: o brasileiro, ele tem alegria. A sua mãe entrega o chá, parece que ela tá entregando um carro pra pessoa. E é esse o diferencial. Sim, sim. Então, aí ele falou, mas não todas as brasileiras são assim. E quando ele falou isso, eu falei assim, cara, a gente Mas a pode gente tem crescer um diferencial. muito. E aí, quando eu vou, eu encontro os grupos de empresário, tudo aqui no Japão, tudo, eu vejo a maioria das pessoas travadas. Uhum. E travada por quê? Porque quer imitar o sistema japonês. Nós não somos japoneses. É isso, é o erro que muito brasileiro comete. Exato. Eu também vejo isso que eu teve um tempo que eu caí nessa armadilha também, pra ser sincero.
trabalhando no salão japonês, eu queria me comportar no atendimento como os japoneses. Aí chegou uma época que eu tava me estressando, eu tava entrando meio que numa depressão por questão de não ver resultado, assim. Eu falei, mas quer saber? Tipo, eu não posso tentar ser que nem eles. Eu sou brasileiro, eu tenho que agir como um brasileiro. Foi aí que eu comecei a mudar meu comportamento e E tá essa, ok. e essa é a chave do E sucesso. eles começaram a gostar de mim da forma que eu sou, não tentando ser algo que eu não sou. Exatamente. Então, aí que tá o diferencial. A gente não tem que tentar se adaptar, mudar pra trabalhar no estilo deles. A gente tem que ser quem a gente realmente é. A gente pode até entender, por exemplo, eu gosto muito da cultura Sim, a japonesa, gente precisa entender e respeitar, principalmente. Tem os limites, né? né? E eu tentei, tipo assim, como eu aprendi desde criança muito sobre a cultura, eu comecei a Hum, procurar coisas sim, sim. mais a fundo, mais a fundo, coisas que eu percebia que isso vai ser um diferencial para o meu trabalho. E faz muita diferença, principalmente quando você tem o público japonês como consumidores, né? Sim, mas uma das coisas que um diferencial simples, a forma como coloca o hash. Então, Realmente. o poder de explicar isso para um brasileiro que não sabe, Não faz ideia. não faz ideia, tipo assim, vai lá e tal, tal, tal. E assim, eu sempre que eu tô guiando, eu dobro direitinho, faço um Uhum. origami com aquele papelzinho e tal, e aí a pessoa fica assim, mas por que você fez isso? Eu falei, porque eu fiz um curso de Manner que ensina Sim, sim. sobre a etiqueta. Então, assim, o entender a cultura japonesa também é importante para nós, mas não nos tornarmos japoneses. Exato. É isso aí, Sara. E então, é uma história assim que Dá para escrever um livro. dá pra escrever um livro, mas como eu falei, é uma história de muita perseverança e impressionante assim a trajetória que você teve, se manter, principalmente aqui em Tóquio. Eu moro aqui há um tempo já, agora eu tô em Yokohama, mas já morei aqui em Tóquio por um tempo. Eu sei como é difícil sobreviver aqui, não é para qualquer um. Mas o legal é, tipo, os desafios que isso traz. Então, mas você torna os desafios uma oportunidade. Divertido. Você faz dos seus desafios uma oportunidade. Tem pessoas que não têm essa capacidade. Então, Exato. é isso que a gente quer tentar passar aqui para as pessoas. A gente quer trazer, nós temos você agora como host para ajudar aqui no podcast, para trazer pessoas que também passaram por situações parecidas para apresentar para o pessoal em geral, para ver que não é impossível. Que você Exatamente. pode criar oportunidade, você é a prova viva disso. Nada é impossível. Eu lembro quando as minhas meninas eram pequenas, elas viravam e falavam assim: eu não consigo. Aí eu Uhum. falava: nada é Nada é impossível. impossível. Também concordo. Você pode fazer o que você quiser da vida. Se você quiser virar um bilionário, eu falo que eu vou virar bilionário aos 40. Aí minha filha olha assim, eu falo, eu vou ser bilionária aos 40. Aí Sim, ela falou, sim. Como isso vai acontecer? Eu falei, você vai ver. Vai, espera. Então, nada é impossível. Isso é o mais importante e, tipo, usar tudo que a gente aprende na vida, nada é em vão. Sim. Tudo É que eu tudo um aprendi. ensinamento. Isso foi uma das coisas assim. Quando aquele repórter virou pra mim e falou assim: ninguém, você vai ser a melhor guia daqui. E não tem. Ele falou Uhum. assim: a gente procurou muito, Sara. Sim, sim. Aí eu falei assim, ele falou assim: você vai ser, tipo, aí eu peguei, e eu usei, a hora que ele falou, eu falei assim, eu cheguei em casa, entrei no computador, falei, tour guide, como faz pra tirar a licença, comecei a procurar os locais, tudo, e foi tão interessante que foi bem na época em que, tipo assim, eu só tiraria a licença se eu quisesse. Sim. Porque a partir de 2018 não foi né, não é Não mais, era mais mais necessário. necessário. Aí eu falei, olha como, tipo, tudo tem o tempo certo. Sim, sim. Eu Tudo fui acontece por preparada acaso. desde criança, criei minhas filhas, Uhum. vivenciei a melhor parte da vida delas, e depois eu fui Que, vivenciar a minha melhor que parte. bacana. Legal, legal pra caramba, Sara. Sim, muito obrigado mesmo por ter Eu que compartilhado um agradeço. pouco da sua trajetória e espero como host agora essa sua trajetória ajude também Bora, bora. nas próximas entrevistas aí você compartilhar também suas ideias, seu ponto de vista e trazer, sim, um pouco da sua experiência e apresentar aqui pra gente em cada episódio que for possível. Com Tem certeza. como host, como nova host agora, qual é a sua expectativa assim para você passar pro nosso público?
Então, na verdade, eu acho que a melhor forma de ensinar, de as pessoas aprenderem, é ouvindo a vivência dos outros, a Sim. história dos outros. Isso é o que mais incentiva as pessoas. Eu pude ouvir muitas histórias, e quando a gente guia, a gente ouve muitas histórias de empresários. Então, quando você vê, tipo, aquela pessoa chegou ali, né, que nem eu guiei um senhor que ele foi o cara que levou o cartão de crédito pro Brasil. Uhum. Então, quando ele chegou aqui, ele ficou muito frustrado. Como assim não dá para usar cartão, né? Uhum. Mas aí ele começou a contar a trajetória de como foi aquilo, levar aquilo, tudo. E assim, cada pessoa que eu guio, eu sempre falo, são conexões. E ninguém se conecta por acaso. Eu tive. Também concordo. Ninguém se conecta por acaso. Em algum momento da sua vida, aquela pessoa vai fazer vai ter Um papel um papel importante ali na sua importante. vida. Eu também Eu, eu, concordo 100%. esse mês de janeiro, eu tive uma oportunidade de fazer tour em todos os lugares que são samurais. Uhum. Todos. E eu ficava assim, e eu voltei pra casa e falei assim, mas por que eu fui nesses lugares? Né? Por que Sim. eu tive que. Por que eu fui, né, onde faz espada, onde faz armadura, não sei o que? Eu falei, quando eu vou usar isso? Uhum. E aí eu fui guiar agora um grupo de comunicadores, e ele virou pra mim e falou assim, eu quero trazer um grupo com tema de samurai, eu quero ir em todos os lugares onde o samurai mesmo tá, não quero esses negócios de Tóquio que outro Sim, não. sim. Um tour Cara, diferente. quando ele falou, eu fiquei assim, eu quase chorei. Juro que eu quase chorei. Ele falou assim, não, eu quero ir, tipo... Já estava preparada já. eu falei assim, gente, é por isso que eu guiei nesses lugares antes. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Sim, tudo tem um porquê e faz todo sentido. E aí é assim, então eu acho que as vivências que também eu vou ouvir das pessoas aqui também vão acrescentar mais ainda para Sim, minha sim. vida, e espero que o meu aprendizado de vida também possa ser útil Com para outras certeza, vai pessoas. ajudar muitas pessoas. E, bom, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, queira falar para o público? Eu acho assim, principalmente para mães, Uhum. né? Não ver como um obstáculo ser mãe, de criar a sua própria oportunidade de vida. Eu Sim. acho que, assim, muitas pessoas estão deixando de querer ter filhos, né? Porque Achando acha que vai que ser um empecilho. Exato. E na verdade não é. É o fato de você ser mãe que te dá mais garra para você chegar onde você quer. Bacana. Legal. Essa foi a mensagem final aí da Sara, bem impactante, e nos próximos episódios aí ela vai estar mostrando para as mães aí como você utilizar essa força para como transformar essa energia em um negócio, Em um né? negócio. Tá certo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi um pouco da história da Sara Blasco. E a partir de hoje ela vai estar com a gente nas próximas entrevistas também. Fiquem ligados. Se você não curte, já segue a gente lá no Instagram, no YouTube, no Facebook também nós estamos lá, no TikTok. Segue nossas redes sociais que vai estar sempre... A partir de agora vamos voltar com algumas novidades. Vamos estar lançando algumas novas sugestões aí. Espero que vocês gostem. Então fiquem de olho, sigam a gente lá. Se você gostou desse episódio, já deixa seu like, comenta aí embaixo. E nos vemos na próxima. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.